Bom dia, meninas. Bom dia, Dani. Bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura de hoje. Êxodo, bom dia, Nanda. Seja bem-vinda. É Êxodo do 7. Opa, 97 não. Do 7 ao 9. Bom dia, meninas! Bom dia, amiga! Bom dia, Silene! Tudo bem, meninas, com vocês? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 7. Isso mesmo, do 7 ao 9. Deixa eu publicar aqui e fixar o nosso comentário. Amém, amiga, que seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, Sidoca. Fiquei sabendo ontem que eu não queria te dar presença, porque te viu lá na sede, amiga. Oh, meu Deus. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos dar um tempinho aqui até as meninas entrarem. Já vão abrindo a Bíblia de vocês aí. Êxodo do 7 ao 9. Vão abrindo aí, para que a gente consiga fazer a nossa leitura. Ai, gente, olha, eu durmo com o ventilador ligado, com as janelas ligadas, depois eu não consigo falar direito, minha voz fica ruim. Bom dia, Gil! A paz do Senhor Jesus, meninas! Sejam bem-vindas. Bom dia, Vivi. Já vão abrindo a Bíblia de vocês, meninas. Êxodo do 7 ao 9. Bom dia, Rô. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Vamos esperar que as meninas entrarem para a gente começar a nossa leitura bíblica. Já finalizamos o livro de Jó, já finalizamos o livro de Gênesis, estamos partindo para o Êxodo. Bom dia, Deia! Bom dia, Marise! Ministério que Edifica, seja bem-vinda! Ah, esse meu marido, amiga, eu vou te falar, viu? Bom dia, meninas! A paz do Senhor Jesus! Bom dia, mãe! Tudo bem? Seja bem-vinda. Dá mais um tempinho aqui, meninas, até as meninas entrarem e a gente faz a nossa oração, tá bom? Tudo bem, mãe? Bom dia, Pamela. Bom dia, Gi. Bom dia, Lô. Seja bem-vinda. Eu falei pra ele que você tava com presença, que ele que tava com graça. Olha isso, amiga. Você lá fazendo café e tudo, e ele falando umas coisas dessa? Pode, amiga? Bom dia, meninas. A paz do Senhor Jesus, Deia. Bom dia. Aí, mãe, a Cida dando bom dia. Bom dia, mãe. Então tá bom. Meninas vão entrando aqui. Bom dia, Pati. Bom dia, Milka. Aí entrou uma outra pessoa aqui que eu não sei quem é. Não posso dar um bom dia. Amém, Silene. A paz do Senhor Jesus. Mas gente do céu. Mas tem uma pessoa que todo dia liga esse horário aqui e é spam. Te recuso. Ai, que linda. Olha, meninas. A Cida. Bom dia, amigas da live. É isso mesmo. Bom dia, amigas da live. Bom dia, Dani. Meninas, sejam bem-vindas. Vamos dar só mais um tempinho as meninas irem entrando aqui e a gente já continua a nossa leitura. Bom dia, Vanice. Sejam bem-vindas, meninas. Paz do Senhor Jesus. Dani, a Cida já colocou aqui, ó. Bom dia, meninas da live. Você viu, né? Bom dia, meninas.
Bom dia, Silman, tudo bem? Deus abençoe vocês. Meninas, vamos, já que né, a maioria das meninas aqui já entraram, vamos fazer a nossa leitura, vamos fazer uma oração, né, antes, e aí a gente dá sequência na nossa leitura bíblica. Êxodo, nós vamos ler o 7, 8 e o 9. E aí eu quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte: quando vocês vierem aqui para a live, tragam uma caneta, né? Para vocês irem anotando, porque às vezes, enquanto eu tô lendo e vocês estão acompanhando aí, vocês vão marcando os textos, né? De forma que, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês ver, se ela vai conseguir focar. Ó, mas vocês vão colocando, escrevendo na Bíblia, ó, o que falou, chamou a atenção de vocês, um capítulo que chama a atenção. E aí vocês vão anotando, né? Ó, vocês vão escrevendo, eu não sei, não tá dando pra ver, né, gente? Ó, mas tá vendo? Tem eu faço uns risquinhos, ó. Tem os textos que vão chamando a atenção, as palavras, as frases que vão chamando a atenção. Daí vocês vão anotando, vão marcando, entendeu? Então vocês vêm aqui para leitura bíblica, mas tragam já um marca-texto ou uma caneta e um lápis, ou vocês pintam, ou vocês grifa, entendeu? Que é para vocês irem. Ah, você é chique, né, amiga? Você tem caderno, né? Você é chique, né? Mas vai que, né, a gente não tem caderno, então a gente vai escrevendo na Bíblia. Bom dia, Clau. Bom dia, Marta. Suelen, seja bem-vinda. Meninas, nós estamos fazendo a leitura bíblica diária. Bom dia, Eliana. Bom dia, Camila. Bom dia, Celinda. Sejam bem-vindas. Nós estamos fazendo a leitura bíblica diária. Todos os dias nós estamos aqui lendo a Bíblia. E hoje o capítulo que nós vamos ler é Êxodo, do 7 ao 9. Vamos fazer oração, meninas? Isso, exatamente. Aí a gente vai grifando os textos que vão chamando a nossa atenção. Então, o que acontece? Nós não temos apenas uma leitura bíblica, nós estamos estudando a Bíblia. Então, gente, olha que preciosidade nós passarmos o ano inteiro lendo a Bíblia e estudando e ressaltando os textos que o Espírito Santo mais fala no nosso coração. Gente, olha, vai ser muita bênção, muita glória. A gente podia até fazer uma formatura, né, no final do ano, meninas, não é? Não podia? Merecia, né? Vamos lá, meninas, fazer uma oração. E depois a gente dá sequência na nossa leitura bíblica. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada por este tempo que o Senhor tem preparado para nós, por nos promover esse momento tão gostoso aqui de comunhão com as meninas, nesse momento em que nós nos aprofundamos na tua palavra, que nós lemos a tua palavra e nosso coração experimenta aquilo que o Senhor deseja para nós, que o salmista disse que é bom e suave. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união, em comunhão, e a tua palavra diz que nessa comunhão, nessa união, o Senhor tem uma bênção ordenada sobre nós. E nós podemos todas as manhãs experimentar essa comunhão, essa união, para ler a tua palavra, para ouvir a tua voz. E como nós temos sido abençoadas, nós temos experimentado mesmo esta bênção da comunhão e da união. Que o Senhor sempre se faça presente entre nós, que o Senhor nos conserve assim, porque é dessa forma que o teu amor nos conecta. Eu não conheço a maioria dessas mulheres pessoalmente, mas o Senhor nos uniu para este tempo, para estarmos juntas. E à medida que nós vamos falando umas com as outras, a comunhão, a união, mesmo sem conhecer, o teu amor se derrama no nosso coração e nisso temos visto as tuas mãos. Muito obrigada, Senhor.
por esta conexão. Muito obrigada por este tempo. Muito obrigada, Senhor. Meu coração se enche de gratidão a Ti por todos os Teus feitos, por todos os Teus benefícios. E eu te peço, Pai, que assim como todos os dias, que a Tua presença seja conosco, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação daquilo que está no Teu coração, daquilo que está na Tua palavra, que os nossos olhos às vezes passam desapercebidos, não notamos, mas que o Senhor possa nos revelar, Pai, que o Senhor possa nos moldar segundo a Tua palavra. Muito obrigada por este tempo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos feito contra Ti ou contra os nossos irmãos, por pensamentos, palavras ou por obras, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, mas que o Senhor nos mostre, nos revele os caminhos que estamos seguindo que não tem agradado o Senhor, que o Senhor possa nos guiar por caminhos aplainados. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Ai, meu Deus, minha garganta fica tão ruim, gente. Não é, Vivi? Bom dia, Mi! Seja bem-vinda, minha gata. A Miriam tá todo dia aqui, a Miriam é lá da igreja. A Andréia também é lá da igreja. São todos aqui, as meninas firmes no propósito. Darli, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria José. Deus abençoe vocês. Meninas, vamos lá? Êxodo 7 ao 9, vamos começar a nossa leitura. Mica, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe sua vida. Já vamos começar a leitura, Mica. Bom dia, Darli. Vamos lá, meninas. Êxodo 7. Então, nós vimos aqui nos capítulos anteriores, né, que Deus chama Moisés e Moisés começa a dar muitas desculpas para o Senhor, né? E aqui, antes da gente começar a nossa leitura, eu queria ressaltar para vocês uma coisa que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu estava repassando a leitura ontem, a respeito das nossas desculpas. As nossas desculpas iram o Senhor, causam ira, né? No capítulo 4, versículo 14, diz: então o Senhor se irou com Moisés. Porque ele falou assim: Senhor, manda outro, te peço que envie outra pessoa, isso não é para mim. Mesmo Deus dizendo para ele que ele não ia precisar nem pensar nas palavras, ele só ia repetir o que Deus ia dizer para ele. E ainda assim ele achava que não podia fazer, que era demais para ele, que ele não podia fazer. E pediu para que Deus enviasse outra pessoa. E isso trouxe ira ao coração de Deus. Isso irritou Deus. Então as nossas desculpas irritam a Deus. Nós possamos ter essa consciência de que se o Senhor está nos escolhendo, Ele também tem as ferramentas, Ele também tem as formas de nos capacitar, de nos habilitar, de nos promover. Ele vai fazer tudo, a obra que Ele faz, ela é completa, ela não é pela metade. Então a gente vê que Ele dá Arão para ser seu porta-voz. E a gente entra no capítulo 7. Amém? Bom dia, Pati! Vamos lá, meninas. Capítulo 7 do Êxodo diz: o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão:
Quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na minha mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor falou a Moisés, capítulo 8. Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas e teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Meninas, vocês podem imaginar isso? Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas, mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros e em todo o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó,
teus conselheiros e o teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e a seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito,
Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém, meninas? Teônia, bom dia, minha gata, seja bem-vinda. Marília, seja bem-vinda. As meninas que entraram aqui depois que eu já tinha começado a leitura que eu não vi, sejam muito bem-vindas. Eu peço perdão pela minha voz, porque eu tô dormindo com o ventilador ligado, janela aberta, e aí, gente, minha voz fica daquele jeito. Meninas, vamos começar aqui o capítulo 7 do livro de Êxodo, e eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas que eu li e falei: uau, que é isso? Primeira coisa, olha, gente, não consigo nem falar. Desculpa, meninas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é logo no capítulo 7, no comecinho do capítulo 7. Olha só o que o Senhor respondeu a Moisés: dou a você a minha autoridade sobre Faraó. Dou a você a minha autoridade perante o Faraó. E aí, meninas, eu me lembro, logo quando eu li esse primeiro versículo, na hora já me veio Jesus falando as mesmas palavras: eu vos dou poder e autoridade. Olha, Deus, o Senhor ali naquele tempo, deu poder, deu autoridade para Moisés, para que o nome do Senhor, e a gente vai ver aqui mais pra frente, Deus falando o propósito pelo qual ele estava fazendo aquelas coisas através de Moisés, para que o nome dele fosse proclamado sobre toda a terra. E aí passa toda aquela geração, e passam os apóstolos, e e chega nesse tempo onde nós estamos, e ainda assim o Senhor nos diz: eu vos dou poder, dou autoridade sobre vocês, para que o meu nome seja proclamado sobre a terra. Olha que coisa mais linda isso, meninas. Nós não precisamos temer, porque sobre nós Deus já deu poder e autoridade. Deus já liberou sobre nós poder e autoridade. Nós precisamos fazer uso das ferramentas que o Senhor nos deu, das palavras que o Senhor já liberou para nós.
Receba isso hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Receba este poder, esta autoridade que Deus está nos dando. Não é mérito, não é mérito, é graça, é favor. Deus está nos dando, dou poder, dou autoridade a você perante Faraó. Eu te dou a autoridade, eu dou autoridade a você perante o mundo, perante as circunstâncias, perante as situações. Deus nos dá poder e autoridade. Não existe nada que nós não podemos vencer no nome do nosso Deus. Amém, meninas? E aí, eu quero chamar aqui a atenção de vocês também para duas situações. Às vezes, eu já até ouvi pessoas dizendo assim: nossa, mas Deus trouxe as pragas sobre o Egito, sendo que ele que endureceu o coração do faraó. Veja, meninas, Deus ele já avisou para Moisés, antes de tudo começar, Deus já avisou para Moisés: Moisés, ele não vai deixar o povo ir, porque Deus sonda o nosso coração. Deus já sabia que o coração do faraó era um coração obstinado. Deus já sabia que o plano de Faraó, a intenção dele era manter o povo escravizado. Era enriquecer o Egito às custas do povo de Israel. Deus já sabia. O que é que a gente pode esconder do nosso Deus? Nada. Ninguém pode esconder nada de Deus, ele esquadrinha os corações. Então Deus já disse para Moisés: Moisés, ele não vai deixar o povo ir. Ele é obstinado, ele é um homem pecador. Ele não vai dar ouvidos. Quando Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, quando Deus diz isso, é como se Deus estivesse dizendo: eu vou potencializar a maldade que já existe no coração dele. Ele ia potencializar essa maldade, mas a maldade, a obstinação, o pecado já estava ali dentro do coração de Faraó. Já estava ali. Deus potencializou isso no Faraó. E aí veio as pragas. E aí eu acho uma coisa muito interessante aqui, meninas, porque Deus chamou a Moisés e deu a Arão por seu porta-voz. Mas Moisés e Arão andavam sempre juntos, então Deus falava as coisas para Moisés, falava as coisas para Arão. Mas olha só o que o texto diz. O Senhor fala assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. E aí vem a reação. E fizeram como o Senhor tinha ordenado. Então a gente vai ver aqui nesse texto muito a expressão: eles fizeram como Deus havia ordenado. E nós vamos ver muita expressão: como o Senhor havia dito. Então, houve uma conversa antes, né? Uma revelação antes, quando o Senhor apareceu a Moisés na sarça. Então, Deus revelou a Moisés tudo o que ia acontecer. E falou assim: vocês vão falar o que eu estou mandando vocês dizer, e é assim que vai acontecer. E aí, conforme vai se desenrolando a história, né? Conforme as pragas vão sendo lançadas sobre o Egito, a gente consegue observar Moisés e Arão fazendo conforme o Senhor havia dito. E aí a gente vê a expressão: e aconteceu tudo conforme o Senhor havia dito. Ou seja, Deus cumpre tudo aquilo que fala. Deus, ele cumpre tudo. Deus, quando ele revela algo para nós, não precisamos ter dúvidas no nosso coração. Pode passar o tempo que for. Aqui as pragas, né? Os estudiosos e comentaristas dizem que foi um total de uns 8 meses que essas pragas foram vindo sobre o Egito. Então, olha o tempo, né? O tempo que as coisas foram acontecendo, mas elas vão acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse que não vai, não vai acontecer, porque ele sempre tem o quê, meninas? Um propósito.
E aí a Bíblia vai dizer que os magos tentam reproduzir a mesma coisa que Arão e Moisés fizeram. Eles repetiram por meio das suas ciências ocultas a primeira praga de sangue. Eles repetiram conforme as suas ciências ocultas quando a vara de Moisés se torna em serpente. As rãs, eles também conseguem reproduzir por meio das suas ciências ocultas. Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês também, meninas, um outro ponto que nós precisamos observar é que no capítulo 8, com todas aquelas rãs, e aí vocês imaginam, vocês assistiram, né, os 10 Mandamentos? Aquele filme, foi os 10 Mandamentos ou foi a Terra Prometida que teve as pragas, né, lá na Record? E aí, olha só, imagina aquele monte de rã, gente, eu não sei vocês, se vocês têm nojo, devia ser uma coisa terrível. Gente, imagina, você abrir o forno, ter rã lá dentro. Você pegar uma bacia para você amassar um pão, tá cheio de rã. Meninas, pensa nessa situação, as rãs subindo em você deitando para dormir e as rãs subindo na sua cama, subindo em cima de você, das suas coisas. Imagina essa situação. E aí, qual que é a primeira reação nossa? É se livrar disso imediatamente. É ou não é? Quando a gente está passando por uma situação que está trazendo incômodo, inquietação, que está nos deixando aflito, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós queremos que isso se libertar disso. Não é? É imediatamente. É se libertar imediatamente. Mas olha só aqui o que o texto vai dizer. Capítulo 8, versículo 9. O 8, Moisés fala, Faraó fala assim: Moisés, ore ao Senhor por nós. Ora para o Senhor. E faça cessar essa praga. Aí no versículo 9, Moisés vai falar assim a Faraó: tua é a honra de me dizer quando é que devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Olha só o que Moisés vai responder. Quando, meninas, que Moisés responde? Está no comecinho do versículo 10 do capítulo 8. Qual foi a resposta do faraó? O que ele respondeu? Coloquem aqui para mim ver se vocês estão acompanhando a leitura, meninas. Capítulo 8, versículo 9. Qual foi a resposta de Faraó? O que ele respondeu para Moisés? Moisés disse: é tua honra. Quando é que você quer se livrar dessa aflição? Quando é que você quer se livrar dessa situação que está te afligindo, que está te incomodando, que está deixando você aflito? Quando é que você quer que eu ore ao Senhor para acabar com isso, para dar um basta nas rãs? O que Faraó responde para Moisés? Amanhã. Amanhã. Essa não é uma decisão, é isso mesmo, amanhã. Essa não é uma decisão muito sábia de quem está sendo afligido. Amanhã. Isso fala sobre a procrastinação, meninas. O deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. O deixar para depois o que precisa ser feito agora. O deixar para amanhã o que Deus já estabeleceu para você que fosse feito hoje. Moisés disse: quando é que você quer que eu ore para que Deus dê um basta nesta praga? Moisés responde: amanhã. Qualquer uma de nós talvez poderia dizer: não, agora, ore agora ao Senhor. Ore agora. Ora agora ao Senhor, para que essa praga seja eliminada, para tirar da minha vida isso, ora agora. Mas Moisés disse assim: ora amanhã. Deixa mais hoje as rãs entrarem aqui, tomar conta da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do forno, dos armários. Deixa tomar conta de tudo. Amanhã você ora. A Bíblia diz que tudo que devemos fazer no tempo que se chama hoje.
É no tempo que se chama hoje, não é amanhã. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Faça tudo no tempo oportuno, mas no tempo que se chama hoje. A decisão de tomar uma atitude hoje e não amanhã. Não procrastine, não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. E às vezes a gente vai deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. Quando a gente vai ver, a gente tá com uma pilha de coisas afundadas em um monte de coisas que a gente não consegue mais dar conta. Porque fomos deixando para amanhã o que deveria ter sido feito hoje. E isso, meninas, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Se eu ficar, eu fico em casa, sou uma dona de casa, se eu ficar deixando para amanhã a louça, se eu ficar deixando para amanhã para varrer a casa, se eu ficar deixando para amanhã e para amanhã e para amanhã, sabe o que vai acontecer? O lixo vai tomar conta. A desordem vai tomar conta, de forma que eu não vou conseguir mais me livrar disso. Tarefas, né, no nosso trabalho. Amanhã eu faço. Não, amanhã eu mando. Amanhã, faça hoje. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. Faz uma listinha. E aí, olha só, Deus afirmando que não se agrada dessa questão de você deixar para o amanhã. Na Bíblia nós vamos ver vários textos dizendo que o que precisa ser feito hoje. Porque hoje é o dia que você tem. Amanhã você não sabe. O amanhã nós não sabemos, o amanhã não nos pertence, o hoje nos pertence. Devemos viver com alegria o dia de hoje, devemos fazer o bem no dia de hoje, devemos ter tempo com Deus no dia de hoje, devemos iniciar a leitura bíblica no dia de hoje. Não amanhã, amanhã não nos pertence. O hoje nos pertence, o agora nos pertence. É hoje que nós precisamos tomar a decisão e não deixar para amanhã. Então o Senhor nos traz uma grande lição hoje. Hoje, Deus nos traz uma grande lição. Não deixe nada para amanhã. Não deixe para amanhã. Faça hoje. E aí, olha só, mais para frente no versículo... Até falando sobre, pegando esse gancho mesmo do deixar para amanhã. Olha só o que o Senhor vai dizer no capítulo 9, versículo 7, sobre estabelecer prazos. Sobre planejar. Faraó disse, amanhã. Às vezes nós procrastinamos, não temos um planejamento e aí a nossa vida corre solta, só que corre desordenada, a gente se perde no meio do caminho. Mas olha só o que o Senhor diz no capítulo 9, versículo 5. O Senhor estabeleceu um prazo. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. Versículo 6. No dia seguinte, o Senhor o fez. Percebe a importância de você não deixar para amanhã o que você precisa fazer? A nossa palavra, ela precisa ser o sim, sim, o não, não. Nós precisamos planejar o nosso dia, nós precisamos ter planejamento e nós precisamos seguir esse padrão. Precisamos ter prazos nas nossas vidas e cumprir os nossos prazos. Deus disse, Moisés disse, Faraó, é tua honra, escolhe o dia. Se fosse a gente, falaria imediatamente. Ou não. Talvez também falaríamos amanhã. Porque muitas das vezes nós também somos procrastinadoras. E aí o texto diz que Faraó fala amanhã. E aí Deus ensina, o Senhor nos ensina uma lição. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã vai acontecer isso. No dia seguinte, aconteceu. Amanhã farei isso. O Senhor avisa, Ele estabelece um prazo, te avisa. Amanhã eu vou fazer isso. No outro dia, Ele fez. Nós precisamos estabelecer prazos. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito hoje. Não podemos deixar para amanhã. É o Senhor que nos ensina, meninas. Então, o que é que nós vamos decidir? Ser como Faraó, procrastinar as coisas. Ou vamos ser como nosso Senhor nos ensina a ser. Planeje seu dia. Quando você acordar, levantar, o que você tem para fazer?
Anote num papel. Vai anotando tudo que você precisa fazer e faça. Escolha ali as prioridades, qual é a sua prioridade no dia. E vai colocando por ordem de prioridades, mas faça. Não deixe para amanhã. Amém, meninos? Isso é uma coisa que eu queria falar muito com vocês, porque é uma lição importante e interessante que a gente não pode deixar passar. É uma lição que o Senhor nos traz nesta manhã. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber se vocês observaram uma coisa que eu não havia observado. E olha, meninas, que eu tenho muitos anos de cristã e eu não tinha observado isso. Quando a gente ouve falar sobre as pragas do Egito, nós, desde a primeira praga, a gente vê que o povo do Egito, dos israelitas, não eram atingidos, né? Que havia uma distinção entre o povo, os israelitas e os egípcios. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas na leitura que nós fizemos, a primeira praga, que foi a praga de sangue, a Bíblia diz que em toda a terra do Egito. Então, houve sangue em toda a terra do Egito. Então, todo o Egito passou por essa praga, inclusive os israelitas. A segunda praga, a de rãs, veio as pragas. E aí o Senhor diz, e toda a terra do Egito passou por isso. E aí vem a terceira praga, a praga dos piolhos. E houve em toda a terra do Egito. Então, todos os que estavam ali passaram por esta praga. Mas, a partir da quarta praga, que são as moscas, Deus começa a fazer distinção entre o seu povo e o povo do Egito. Vocês já tinham percebido isso, meninas? Olha, eu confesso que eu falei pro meu esposo, amor, eu estou embasbacada. Porque eu sempre achei que o povo tinha passado, os egípcios tinham sofrido as pragas, mas nenhuma delas tinha atingido o povo de Israel. Mas aí a Bíblia vai dizer que é a partir da quarta praga que o Senhor começa a fazer a distinção entre o seu povo. E aí eu fiquei me perguntando, por quê? Por que que o povo de Israel, os israelitas, passaram pelas primeiras pragas? E aí sabe o que o Senhor falou no meu coração, meninas? Que conforme Deus tinha levantado Moisés, da mesma forma que muitos egípcios não acreditavam no que Moisés e Arão estavam fazendo por meio de Deus, o que Deus estava fazendo por meio de Moisés e Arão, entre os israelitas também havia esse povo que havia se esquecido de Deus, que achava que aquela terra era terra confortável e que tudo que estava acontecendo ali era por culpa de Moisés e de Arão. Lembra que o faraó constituiu sobre os israelitas, próprios israelitas, para serem líderes, colocou sobre o governo os próprios israelitas? E aí quando Moisés foi falar com Arão, e Moisés foi falar com o faraó, e faraó trouxe ainda um jugo maior sobre o povo sobre os israelitas. O que é que os próprios israelitas falaram para Moisés? A culpa é de vocês. A culpa é de vocês que foram lá irritar o faraó. Agora ele colocou um jugo maior sobre a gente. Então, ó, é culpa sua. É culpa sua e do seu irmão aí, Arão, viu, Moisés? Por isso que está acontecendo isso sobre a gente. Então, os próprios israelitas não estavam conseguindo enxergar que havia um plano de libertação para a vida deles. Eles não estavam satisfeitos. Eles estavam irritados, porque veio mais escravidão para eles. Eles não estavam entendendo o plano. Então, Deus fez com que toda a terra experimentasse as primeiras pragas para que todos se situassem. Tanto egípcios quanto israelitas, que há um Deus soberano sobre toda a terra,
que, por mais que os israelitas houvessem se esquecido, existe sim o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que fez uma aliança com Abraão e que agora está se manifestando para cumprir a aliança feita a Abraão e conduzir o seu povo à terra prometida. Então aqui o Senhor fez com que o povo israelita também experimentasse essas primeiras pragas, para que eles soubessem e se lembrassem que há um Deus Todo-Poderoso. E que esse Deus Todo-Poderoso era o Deus deles. Não era o Deus dos egípcios, era o Deus deles. Exatamente, Mica. Hoje todo o povo passa por essa questão do coronavírus. Toda a terra, crentes e não crentes, justos e ímpios, todos passam por isso. Mas nós nos lembramos e sabemos que existe um Deus que guarda uma aliança até os nossos dias. Essa aliança o Senhor guarda até os nossos dias. E aí, a partir dessa quarta praga, é que o Senhor começa a fazer a distinção do seu povo. Ou seja, Deus trouxe uma consciência para o povo de Israel. Olha, lembrem-se, olha, eu sou Deus, o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra? Olha aqui, olha o que eu posso fazer, olha o meu poder. Lembram-se de mim? E aí quando o povo toma essa consciência de que é o dedo de Deus que está operando, é Deus que está fazendo, é o Deus deles que está fazendo, aí o Senhor começa a fazer distinção entre o seu povo. Aí ele coloca: somente na terra de Gósen, onde habita o meu povo, aí nenhum enxame de moscas entrará. E aí nós vemos que os animais foram feridos, mas na terra dos israelitas nenhum animal morreu. E aí o Senhor começa a fazer a distinção do seu povo, dizendo: eu sou o guarda de Israel. O guarda de Israel. Eu guardo Israel. Gente, que coisa mais tremenda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o seu guarda, é o seu protetor, é o seu refúgio. Nós estamos abrigados no esconderijo de Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel. E aqui eu pude observar que Deus, ele mantém os seus planos e os seus propósitos muito bem estabelecidos, né? Ele vai dizer assim: eu poderia ter eliminado vocês dessa terra. Eu poderia ter acabado com vocês, matado todo mundo, rebanho e tudo. Eu poderia. Mas eu tenho um propósito. E o meu propósito é que o meu nome seja proclamado. O meu propósito é mostrar a você o meu poder. É revelar a você quem eu sou. É revelar quem eu sou. Então o Senhor, a partir das primeiras pragas, ele estava revelando quem ele era ao povo do Egito, mas também aos israelitas. Porque, meninas, se passaram 430 anos desde que José entrou no Egito. Muitas gerações vieram, muita coisa se perdeu. Então Deus veio para revelar novamente quem ele era e qual era o seu poder. Trazer essa consciência para o povo e aí fazer a distinção. E aí, meninas, eu quero chamar a atenção para vocês, a gente já está finalizando aqui. No finalzinho do capítulo 9, no versículo 20, diz assim: os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Não era à toa que eles eram conselheiros, né, meninas? Não era à toa que eles tinham o cargo de conselheiros, de dar conselhos. Eles eram os sábios. Então eles observaram que tudo que Deus falava acontecia. Então, mesmo sendo egípcio, o que eles falaram? Ei, esse Deus aí, ele fala e ele cumpre. Mandou recolher o rebanho, mandou recolher os escravos do campo.
Tô fazendo isso agora. Eles foram lá e recolheram. Sabedoria. Sabedoria. E aí eu acho algo interessante que a Bíblia fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Ele dá de forma liberal. E é engraçado porque ele não fala assim: se o justo precisar de sabedoria. Ele não diz: se o crente precisar de sabedoria, se os pastores precisar de sabedoria, se os líderes. Não. Ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Então Deus, quem quer sabedoria, seja justo ou seja ímpio, a sabedoria está à disposição de quem quer que seja. E aí a gente vê a sabedoria na vida desses conselheiros. Porque eles ouviram a voz de Deus. É sábio ouvir a voz de Deus. É sábio obedecer a voz de Deus, mesmo sendo conselheiros de Faraó. Eles ouviram e temeram a voz de Deus e obedeceram. E eles tiveram livramento dos seus rebanhos. Olha só, de todo o povo do Egito que foi ferido com a praga do granizo, só os que tinham sabedoria foram poupados. Veja que interessante. Só os conselheiros, os que possuíam a sabedoria, ouviram a voz de Deus e foram poupados. O seu gado foi poupado, os seus escravos foram poupados. Então o Senhor nos traz uma outra lição preciosa: busque a sabedoria. A sabedoria também produz livramento. E nós vamos ver muito isso lá no livro de Provérbios, que por meio da sabedoria, os nossos pés são guardados de pisarem em terras estranhas, de tomar atitudes que não agradam ao Senhor, é por meio da sabedoria. Então, meninas, que a partir de hoje, nas nossas orações, possamos incluir o pedido: Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, derrama sobre nós a tua sabedoria. Senhor, nos ensina a ser sábias na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Nos ensina a ser sábias para ouvir e obedecer a tua voz. Eles ouviram, toda a terra do Egito ouviu, mas só os conselheiros obedeceram aquilo que eles ouviram. Eles obedeceram a voz de Deus. Todo o povo ouviu. E ouvir não vai trazer livramento. O que vai trazer livramento é a sua atitude, é a sua decisão. Lembra que nós falamos ontem? São as nossas decisões que vão definir os nossos resultados. Não aquilo que a gente ouve, não aquilo que é falado para nós, não. São as nossas decisões que vão determinar os nossos resultados. Toda a terra do Egito ouviu, os conselheiros obedeceram, foram sábios em obedecer à voz de Deus e todo o seu rebanho foi poupado. Amém, meninas? Então nós aprendemos que sobre nós o Senhor deu autoridade. Sobre mim e sobre você, Deus deu poder e autoridade. Não é para ficar em cima da estante, não é para ficar em cima da mesa, não, é para fazer uso do poder e da autoridade que Deus deu para cada uma de nós. Não precisa ter medo, porque Ele está conosco, é Ele que vai adiante de nós. Então, primeira lição: Deus nos deu poder, Deus nos deu a autoridade. Precisamos ouvir a voz de Deus e fazer tudo quanto Ele nos disser. Tudo que Ele nos disser para fazer, nós vamos fazer. Amém? E Moisés fez tudo quanto o Senhor havia ordenado. Qual foi a reação? Aconteceu exatamente conforme aquilo que o Senhor havia dito. Amém, meninas? Então, ouvir e obedecer a voz de Deus. E tudo aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Ouvir e obedecer, cumprimento da promessa. Ouvir e obedecer, ouvir e se comprometer, cumprimento daquilo que Deus falou. Amém? Outra coisa é que Deus nos traz sempre consciência
Não é, o mal não está destinado apenas para ímpios. A Bíblia diz que a bênção, tanto o mal quanto o bem, vem para justos e vem para ímpios. E isso para nos trazer uma consciência, para nos revelar quem Deus é, para nos lembrar que existe um Deus no céu que governa todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar disso. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas, como permitiu na vida de Jó, para trazer uma consciência a Jó e revelar a Deus. No final do capítulo de Jó, o que ele fala? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus também permite sobre a vida dos justos que algumas coisas aconteçam para que nós tenhamos consciência de quem Deus é e o tamanho do poder do nosso Deus. Amém, meninas? Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. Estabeleça prazos e cumpra. Não deixe para amanhã. E a última lição é sábio ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém, meninas? Sim, devemos nos posicionar com autoridade e sabedoria. Amém? Que Deus abençoe vocês, meninas. Essa foi a palavra de hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que o Espírito Santo vai revelar a vocês outras coisas conforme vocês fizeram a leitura. Eu sei que o Senhor falou com vocês aí em outros em outros versículos, trouxe a vocês a memória outras coisas que Ele gostaria de falar com vocês individualmente. Deem ouvidos, marquem a sua Bíblia, escrevam o que o Senhor está falando para vocês, o que vocês decidem fazer a partir de hoje. E eu tenho certeza que esta palavra nos transformará. E essa atitude que nós estamos tomando todos os dias de estarmos aqui é uma atitude sábia. Que o Senhor nos dê sabedoria cada dia mais. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pela presença de vocês. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês tanto quanto falou ao meu. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Cida, e a sua sobrinha, como é que tá? Fala aqui pra gente. Se ela passou no hospital, o que deu, se já tem informação de como que ela tá. Põe aqui pra gente. Oh, minha amada, amém. Amém. Nós somos só instrumentos, né? A gente é só um instrumento. E aí Deus vai falando e a gente vai só transmitindo o que o Senhor vai colocando no coração e é tudo para a glória dele, né? Nós estamos aqui aprendendo juntas, sendo afiadas juntas, né? É o Espírito Santo que está nos afiando. A gente está ali, ó, tudo juntinho ali no mesmo, né? E o Senhor afiando cada uma de nós. Amém, Gi. Também tenho aprendido muito. Essa das pragas, olha, para mim foi... Falei, meu Deus, como que realmente a palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável, porque todos os dias você lê e tem coisas que Deus revela, tem um dia específico para Deus revelar. Então, por isso nós temos que ter a prática da leitura bíblica, que todo dia, o ano que vem, se a gente começar um propósito de leitura bíblica anual novamente, Deus vai falar coisas diferentes. É como se a gente fosse avançando os níveis. Aí nós vamos lendo a mesma palavra, mas ele vai aprofundando os níveis, né? É uma bênção, gente. Amém, Gi. A gente vai orar assim por você. Ela passou por cirurgia, por 2 cirurgias e retirou o coágulo. E como que ela tá? Ela tá bem? Depois passa o áudio do pai dela. Amém, Sidoca. Passa pra gente. Eu coloco lá nos comentários, tá, meninas, desse vídeo, para posicionar vocês a respeito de como que tá a sobrinha da Cida. E aí a gente continua em oração pela vida dela, tá bom? Amém. Amém. Nós vamos orar para que o Senhor possa continuar abençoando ela, guardando, né? O Senhor, Ele é o médico dos médicos e pode todas as coisas. Tá esperando ela acordar. Amém. Vamos fazer então, meninas, uma oração. Vamos orar pela Gi, pela sua família. Vamos orar umas pelas outras, né?
porque todas nós que estamos aqui temos algo a apresentar diante do Senhor. Temos uma aflição, temos uma angústia, temos uma causa, né? Que nós precisamos apresentar ao Senhor. Então vamos orar umas pelas outras, para que o Senhor intervenha com esse braço forte, com essa mão, né? Essa mão forte, essa mão poderosa, que Ele possa intervir na vida umas das outras. Ah, tá, a Cida, é a prima da Cida. Então vamos orar, meninas. Amém. Nós vamos orar, sim. Vamos orar pelo marido, o Ministério que Edifica. Coloca aqui seu nome para eu saber. Ela tá pedindo oração pelo marido que vai fazer uma cirurgia de visão hoje. Vamos orar pela Verônica, que é a prima da Cida. Vamos orar pelo esposo do Ministério que Edifica, para que o Senhor possa tomar a frente. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento, pela sua palavra, e vamos orar umas pelas outras por esses pedidos específicos. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por este verdadeiro maná que o Senhor derramou aos nossos corações hoje, como o Senhor nos ensinou através da tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos teus feitos. Obrigada por nos lembrar que tu és um Deus poderoso, que tu és um Deus grande e que não há outro além de ti, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Obrigada por nos lembrar que tu és um Deus que toma as nossas causas, tu és um Deus que toma a nossa frente, tu és um Deus que julga as nossas causas, tu és um Deus que nos guarda, tu és um Deus que nos protege. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus, tu és um Pai que nos corrige, nos ensina por meio das aflições. A tua palavra diz que o Senhor também tem caminhos nas tormentas. Então, muitas das vezes, o Senhor nos permite passar por coisas que aos nossos olhos são ruins, que trazem dor para o nosso coração, que trazem aflição para o nosso coração, mas ainda assim entendemos que tudo é para um propósito e que nessas aflições, nessas tempestades que o nosso barco enfrenta, é apenas para revelar o teu poder e quem o Senhor é, para estabelecer firme a nossa confiança em ti. Obrigada por nos lembrar. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a não deixar para amanhã o que precisamos fazer hoje, que devemos seguir o teu exemplo, como filhas do Senhor, que carregam a sua identidade, a sua essência, criadas à imagem e semelhança do Senhor, que possamos estabelecer prazos e cumprir nas nossas vidas, cumprir cada um deles, que possamos deixar tudo que está ao nosso redor em ordem, porque a desordem não pertence a ti, não agrada ao teu nome. Te peço, Senhor, que nos dê sabedoria, que nos ensine a ser sábias. A tua palavra diz que se alguém tem falta, que é só pedir. Então, nesta manhã, nós estamos pedindo ao Senhor, nos faça sábias, nos torne sábias, derrame sobre nós da sabedoria do céu, não essa sabedoria humana, não esse conhecimento humano, mas a sabedoria que vem de ti, a sabedoria que vem do céu, aquela sabedoria que nos faz ter atitudes acertadas mesmo em meio a ambientes hostis. A sabedoria que vem de ti amplia a nossa visão e nos faz ver e entender as coisas da forma como o Senhor vê, sobre a tua perspectiva. Então vem sobre nós com sabedoria, nós te pedimos, nos capacita hoje, nos enche, Senhor, de autoridade, cada dia mais, numa medida dobrada, numa medida recalcada, sacudida e transbordante do teu Espírito. Pai, eu te peço que visite cada uma das tuas filhas, cada lar das tuas filhas que aqui estão. Eu não sei qual as coisas que têm afligido o coração delas, eu não sei o que tem trazido angústia, eu não sei o que é que tem trazido inquietação, eu não sei o que elas precisam, quais as causas que elas têm colocado diante do Senhor.
Mas o Senhor que é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor que está em todos os lugares, o Senhor que esquadrinha o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos, sabe. E não apenas isso, Tu és a fonte de todo o poder. Tu és aquele que pode fazer o que os nossos braços não conseguem. Tu és aquele que pode entrar onde os nossos pés não podem entrar. Tu és aquele que abre as portas mesmo quando não há nem paredes. O Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda nem existe. Esse é o Senhor, e Tu és o nosso Deus. Então eu te peço, Pai, que nesta manhã o Senhor possa intervir em cada causa, com a sua mão forte, com o seu braço estendido. As causas que estão na justiça, as causas que estão no INSS, diagnósticos médicos que indicaram doenças malignas. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa intervir nessas causas. Outras que as tuas filhas têm apresentado problemas conjugais, que o Senhor possa intervir, Senhor, nesta manhã. Problemas nos relacionamentos familiares, vícios, que o Senhor possa pôr em liberdade aqueles que estão viciados, que o Senhor possa pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos pela depressão, que todo pensamento suicida saia agora em nome de Jesus, que todas as vozes perturbadoras saiam agora em nome de Jesus, que elas se calem no poder que há no Teu nome, pela autoridade que nos foi dada. Eu declaro que essas vozes se calem em nome de Jesus, que todo espírito de inquietação bata em retirada em nome de Jesus. Intervenha, Senhor, em cada causa. Intervenha, Senhor, na vida dos Teus filhos, aqueles que estão internados, aqueles que estão enlutados, aqueles que vão passar por cirurgia, aqueles que já passaram por cirurgia. Senhor, eu te peço que visite nesta manhã, dando uma recuperação plena. Aqueles que ainda vão passar por cirurgia, que o Senhor possa ir à frente de tudo, que o Senhor possa estar à frente de médicos, de enfermeiros, de instrumentistas, que o Senhor possa preparar leitos, melhor horário, que o Senhor possa preparar todas as coisas, Pai. Em Teu nome, Senhor, nós pedimos. E nós cremos que Tu és um Deus que trabalha por nós, porque a Tua palavra diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós esperamos em Ti, a nossa confiança está somente em Ti, Senhor. Tu és o Deus dos hebreus, Tu és o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas também Tu és o nosso Deus. E nós confiamos nas Tuas providências, na Tua provisão para as nossas vidas. Põe em liberdade hoje os cativos, Pai. Abençoa cada uma das Tuas filhas. Nos dá um dia abençoado e de vitória para a glória do Teu nome. Que todo o Teu propósito possa ser cumprido através de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Recebam da parte do Senhor toda a autoridade e poder que já foi derramado sobre nós. Lembra das nossas orações, nós precisamos mudar a forma como nós oramos. Ao invés de dizer, Deus, eu não sei o que fazer, nós precisamos dizer, Deus, me mostre o que fazer. Ao invés de dizer, Senhor, eu não sou capaz, nós devemos dizer, Senhor, me torna capaz. Senhor, eu não sei para onde ir, Senhor, me mostra para onde ir. Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, me mostra o que fazer. Nós precisamos pedir para o Senhor o que devemos fazer, o que devemos ser, e não as nossas limitações. Nossas limitações Ele já sabe, Ele já conhece. O que a gente não pode, Ele sabe. O que a gente não sabe, Ele sabe. O que a nossa força não aguenta, Ele sabe. Ele sabe tudo. As nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, Ele já conhece tudo. Mas o que é que nós precisamos que seja mudado? A nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir, o que é que nós precisamos? Eu preciso, Senhor, eu não sei ser sábia. Não, Senhor, me dá sabedoria.
Senhor, me dá estratégia, me ensina a lidar com esse negócio. Eu não estou conseguindo entender, me faça entender esse negócio. Abra os meus olhos, amplie os meus sentidos. Vamos mudar a nossa forma de nos apresentarmos ao Senhor. Ao invés de levar as nossas orações carregadas de ais, de lamentos, de eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Vamos mudar para eu sei que o Senhor tudo pode. A tua palavra diz que eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Me equipara, Senhor. Olha, me traz, me torna capaz, me capacita, me amplia, me ativa no teu espírito. Vamos mudar as nossas orações. Amém, meninas? Amém, Bárbara. Amém. E o Senhor está à frente e vai dar vitória para o Ailton, viu? Vão em paz, que o Senhor já preparou todas as coisas. Em nome do Senhor há de ser glorificado mais uma vez na vida de vocês. Amém? Deus abençoe vocês, meninas. Obrigado por estarem aqui. Amanhã nós voltamos para mais uma porção da Palavra de Deus, para mais a leitura de capítulos. Que vocês tenham um dia abençoado, que sejam ativadas nesse dia e que todas as decisões que vocês forem tomar sejam decisões pautadas pelo Espírito, decisões assertivas que glorifiquem o nome do nosso Pai. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, meninas. Tchau, tchau.